Hoje tivemos a primeira parte das sessões de recebimento ou não da denúncia oferecida pelo PGR contra Bolsonaro e vários investigados. Julgamento histórico que eu tenho noticiado aqui no STF em Foco para vocês, aqui no YouTube, em todas as redes sociais, e por isso eu já peço para vocês se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações. Isso é muito importante para a gente crescer também aqui nesta rede social. Então, eu conto com vocês. Bom, o julgamento de hoje, ele foi importantíssimo e aconteceu coisas pitorescas. Teve ex-desembargador que foi detido no Supremo Tribunal Federal. Teve deputado que foi barrado de entrar na primeira turma do STF, na sessão que aconteceu hoje, e também teve aí um embate de ministros com advogados, que a gente vai ver nesse vídeo, além das matérias que foram apreciadas pelo STF. Vamos então começar com o primeiro caso, que foi a detenção de um desembargador que começou a gritar no meio da sessão quando o ministro Alexandre de Moraes lia o relatório. Esse ex-desembargador, ele é o ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele se aposentou em 2022 e vocês vão lembrar dele porque ele fez uma famosa sustentação oral em um caso lá quando começou o julgamento, no primeiro dia de julgamento dos atos de 8 de janeiro, o STF pegou vários processos, julgou no plenário físico e ele foi um dos famosos que sustentaram lá. Ele até mencionou naquele dia que tinha aberto uma investigação contra ele e ele defendeu um sujeito que defecou no Senado Federal, na rampa ali do Senado Federal, e foi condenado a 17 anos. Hoje ele estava lá acompanhando o julgamento, ele não estava para sustentar oralmente, ele hoje é advogado, porém, ele ali nos bastidores da primeira turma do STF começou a gritar algumas palavras, depois se identificaram que ele gritava que era um arbítrio que estavam fazendo com ele, ninguém soube mais ou menos o que aconteceu. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, embora não tenha participado do julgamento, estava lá no prédio e determinou que fosse feito ali um boletim de ocorrência para relatar, e ele foi liberado depois de fazer o boletim de ocorrência. Vamos ver o áudio que vazou aí na sessão de hoje, enquanto o ministro Alexandre de Moraes lia o relatório. A denúncia oferecida em face de Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias. Para os dias 25 e 26 de março de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária. Além disso, um deputado, o Coronel Meira, ele tentou entrar na primeira turma e foi barrado porque estava lotado o salão ali onde acontecem as sessões da primeira turma do STF. E ele ficou muito bravo. Vamos ver. Tela lá, pô, dá ele pra puta que pariu, assessor lá, tem 40 pô. assessor, não. Sou coronel, sou deputado, tem que me respeitar nessa porra. Ou me respeita ou me respeita. Pô, pretendo responder dinheiro lá em cima, amigo, quarto andar. Não, já tá lotado. Já tá lotado. Pra se fuder, pô. Pois é, o coronel não se conteve ali, tentou dar uma espécie de carteirada naquela hora ali para conseguir entrar na primeira turma da STF. Bom, e também tivemos embates entre ministros e advogados. Tivemos um embate do ministro Alexandre de Moraes com o advogado do general Heleno. Esse advogado, ele citou na tribuna que o que estava acontecendo ali era uma espécie de terraplanismo argumentativo, ou seja, aquelas supostas ilações da PGR que ele mencionou, não paravam de pé. E aí o ministro Alexandre de Moraes, depois da sustentação, ele deu uma rebatida nesse argumento. Vamos ver. E aqui eu me recordo muito, senhora e senhora, de uma série que está passando um grande streaming em que cientistas querem chegar numa conclusão. E eles vão construindo provas para se chegar nessa conclusão. Então o objetivo é provar que a Terra é plana. Se faz inúmeros experimentos, inúmeros estudos para se provar que a Terra é plana. O que está acontecendo no presente caso. Por isso que falamos de terraplanismo argumentativo. Se está querendo colocar Augusto Heleno na organização criminosa. O que precisamos produzir de prova? O que nós temos que é possível enquadrar Augusto Heleno aqui? Vamos pegar tudo que for possível para falar que ele fazia parte. Só que com todas as vênias, a ilustre Procuradoria-Geral da República, ela se esquece de alguns elementos. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica
Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu... E por fim, falando em embate de ministros com advogados, a ministra Carmen Lúcia, ela também teve ali uma participação. Depois de uma sustentação oral, ela pediu a palavra e fez um questionamento para o advogado. Voto, Excelências, apurar a confiabilidade e a segurança das urnas se encontra dentro do papel institucional da ABIN, sem dúvida nenhuma. É um assunto atinente à soberania nacional, a segurança do processo eleitoral de votação. Pois não, ministra Carmen Lúcia. Eu pedir ao relator se eu poderia fazer uma pergunta apenas para saber se o que eu anotei de uma fala... Ministro Alexandre. Por favor. Apenas porque Vossa Excelência disse que é dever da ABIN apurar a segurança e a fiscalização das urnas no processo eleitoral. É essa frase que Vossa Excelência, que eu anotei aqui, é essa frase de Vossa Excelência? Eu disse que essa função se relaciona às funções institucionais da ABIN, cuidar, zelar pela segurança do processo eleitoral, porque é um tema de soberania Vossa do Excelência Estado. anotou urnas, e urnas são de outro poder. Perdão, Excelência. Apenas só para ter certeza do que eu anotei, do que os senhores advogados Isso, falam. isso. Muito obrigada. Com licença, obrigado. Mas o que é que, de fato, o STF decidiu no dia de hoje? Foi para que essa sessão? Os ministros começaram a analisar o que se chama de preliminares. São questões processuais que se analisa antes de analisar o mérito da acusação. Os ministros não vão julgar agora essas pessoas que foram denunciadas. Os ministros vão apenas dizer se recebem ou rejeitam a denúncia. Mas antes eles analisam as preliminares, ou seja, há uma questão processual que já mata o processo ali. Então os ministros no dia de hoje apenas analisaram as preliminares e deixaram para amanhã o mérito da denúncia. O que é o mérito da denúncia? É entender se há justa causa ou não para aquele processo iniciar e serem produzidas provas contra ou a favor dessas pessoas que foram denunciadas. Então, o recebimento da denúncia ou a sua rejeição será amanhã. Ou seja, amanhã nós vamos saber se essas pessoas investigadas, essas 8 pessoas que foram denunciadas e estão sendo julgadas nesta sessão, essas 8 pessoas, se elas virarão réis, né, no STF. Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, General Heleno, dentre outros investigados desse núcleo duro da tentativa de golpe. Muito bem. E o dia de hoje, quais preliminares foram analisadas pelo STF? Eu vou dizer aí a minha opinião a respeito de algumas delas. A primeira preliminar afastada pela primeira turma do STF por unanimidade foi a preliminar de impedimento e suspeição dos ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. O STF definiu hoje que isso já tinha sido decidido pelo plenário. Dino, pelo fato de ter sido ministro da Justiça ou ter ajuizado uma queixa-crime contra Bolsonaro, não está impedido ou suspeito. Cristiano Zanin, da mesma forma, por ter sido advogado de Lula e atuado em alguns processos contra Bolsonaro, não está suspeito ou impedido de julgar a causa. E por fim, Alexandre de Moraes, pelo fato de ter sido citado na investigação, de ter sido suposta vítima, né, de um sequestro, possível morte, disso que estão sendo acusados também esses investigados, não estaria impedido ou suspeito de julgar o processo. Estar impedido ou suspeito significa que o ministro sai de cena e os outros julgam ali na primeira turma. Qual a minha opinião a respeito disso? Ora, Dino e Zanin, pelo fato de terem exercido cargo na administração pública, na oposição a Bolsonaro, não tem nenhum indício de impedimento e eles poderiam, sim, se entendessem por questões pessoais, se declarar suspeito. Não foi o caso, logo não daria para reconhecer. E o fato do ministro Flávio Dino ter ajuizado uma queixa contra Bolsonaro, da mesma forma, entendo que não há impedimento ou suspeição. Agora, Alexandre de Moraes sim. Por quê? Ele é claramente interessado nesse processo. Por quê? Porque ele foi citado como vítima, como uma pessoa que teria sido atingida se o golpe fosse efetivado, né? Está se investigando e os réus foram denunciados por comandarem uma
tentativa de assassinato contra Alexandre de Moraes. Logo, ele estaria sim impedido, na minha opinião, de julgar o processo, deveria ter se declarado dessa forma. Isso significa que estamos numa ditadura? Não. Isso significa que o Brasil já era, que o judiciário está sendo arbitrário? Não. Significa que esses ministros têm outro entendimento do que o meu. Bom, a segunda preliminar analisada hoje pela primeira turma da STF foi a incompetência da STF. Por quê? Porque não haveria ali foro por prerrogativa de função. Mas eu já noticiei aqui para vocês no STF em Foco, e o STF recentemente mudou a sua jurisprudência. Antes ele entendia que, para ter foro por prerrogativa de função, a autoridade deveria ter cometido o crime no exercício da função e em razão dela. E todos os outros que tivessem cometido o crime com ela, nessas circunstâncias, também teriam foro por prerrogativa de função, seriam julgados pela mesma corte. Assim entendia o STF e continua entendendo. A diferença de antes e agora é a seguinte: se essa autoridade perdeu o mandato, por qualquer motivo que seja, agora o STF, antes desse julgamento de hoje, começou a entender que sim, poderia manter a competência por foro prerrogativa de função. No caso, Jair Bolsonaro, e um dos seus atos começou quando ele era presidente da República em exercício. Logo, atraiu a competência do STF para os outros da suposta organização criminosa de que ele era chefe. Muito bem. Em terceiro lugar, a terceira preliminar analisada pelos ministros do STF hoje é sobre a análise ou não do processo pela primeira turma. Ora, a primeira turma poderia estar analisando esse processo ou ele deveria ser analisado pelo plenário da STF? Em 2023, na emenda regimental 59, o STF alterou isso. Alterou a competência originária para julgar processo penal do plenário para a turma. Isso em razão lá do mensalão, porque conturbou demais o plenário da STF, são muitos ministros para devolver vista, pedir vista, demoraria mais o julgamento e o tribunal ficaria parado em razão de um processo muito grande com muitos réus, como era lá no mensalão. Então eles mudaram lá em 2023 para poder a primeira turma julgar processos penais originários. Além disso, o plenário deve julgar o presidente da República em exercício. E o STF entendeu que Jair Bolsonaro não está mais em exercício, logo deve ser julgado pela primeira turma do STF. A outra preliminar analisada pela primeira turma do STF hoje foi a alegação de ser difícil o acesso às provas. Por quê? Porque ali haveria muitas provas, muitas folhas no processo e pouco tempo para a defesa analisar. Mas os ministros entenderam que ficou comprovado que não houve a falta de acesso. Aliás, houve boas, ou melhor, excelentes defesas apresentadas por bons advogados. Então os réus estariam ali, ou os futuros réus, né, estariam ali muito bem assessorados com boas defesas. Logo não há que se alegar a falta de acesso a provas. Porque se eles não tivessem acesso a provas, não conseguiriam fazer boas defesas. Assim entenderam os ministros. Em quinto lugar, a quinta preliminar arguida e analisada no dia de hoje é o excesso de documentos, mais ou menos parecido. Só que o STF entendeu que a investigação detalhada e a denúncia complexa não significam excesso de documentos que provoquem a dificuldade do exercício da defesa. Ou seja, tem muita folha, a denúncia é muito complexa, mas esses fatos por si só não comprovam que houve um prejuízo da defesa. Não é possível confundir a complexidade da denúncia, a complexidade do processo, o enorme número de folhas do processo com a dificuldade do exercício da defesa. Não é o caso concreto. E eu concordo com essa análise da STF, como concordo com relação ao acesso das provas e análise pela primeira turma do STF, tendo em vista a alteração regimental de 2023. A sexta preliminar analisada pela primeira turma hoje foi a seguinte: houve pesca prebatória, o famoso fish expedition, ou seja, a nulidade de prova, porque o Estado entrou na privacidade das pessoas investigadas ilegalmente, somente para tentar achar alguma coisa, sem indícios de provas anteriores. O STF entendeu que todas as provas foram licitamente obtidas. A pesca probatória, ela fica caracterizada quando o Estado não tem nenhum indício.
Não há nada, não há uma delação, não há uma denúncia, não há uma testemunha, não há ali um resquício de prova que possa justificar um mandado para buscar mais provas. No processo de Jair Bolsonaro e outros investigados, não ficou consolidado que houve a pesca aprobatória. Logo, o STF entendeu que todas as provas foram licitamente obtidas. Eu, ao analisar as provas, no que eu consegui analisar, porque tem questões que eram sigilosas à época, e depois foram levantados sigilos de algumas e de outras não, no que eu consegui analisar, não houve de fato pesca aprobatória. Mas há alguns mandados que ainda não foram revelados, pelo menos não tive acesso. Logo, se tiver, vai estar ali naquelas que eu não tive acesso. Mas no que eu tive acesso, que foram muitas as provas que eu tive acesso, não houve de fato pesca probatória. A sétima preliminar arguida, a sétima questão processual que, pela defesa, deveria matar o processo já no início, foi a seguinte: o processo deveria ter sido analisado pelo juiz das garantias, que é aquele juiz instrutor, antes do recebimento ou até antes do oferecimento da denúncia. Ele atua ali para determinar algumas buscas e apreensão, alguma prisão preventiva. Nesse caso, não houve atuação do juiz da garantia. Isso está correto, porque é pacífica a jurisprudência do STF de há muito tempo que não se aplica o juiz das garantias à competência originária. A competência originária é aquela que se inicia num tribunal de segunda instância, num tribunal superior ou no próprio STF. Não faz sentido se aplicar a regra do juiz das garantias na competência originária, segundo entende o STF. Logo, entendeu aqui de novo, reafirmou sua jurisprudência nesse sentido. E por fim, a última preliminar arguida é a colaboração premiada de Mauro Cid. Ele teria sido coagido? Eu assisti 2 das 9 delações que fez Mauro Cid nesse processo. 9 delações. Se o investigado faz 9 delações, alguma coisa de errado tem aí. Porque 9 delações, ir e voltar nas suas afirmações, alguma coisa de errado tem nessas delações. Errado ou com o Estado ou com o investigado. Nas 2 delações que eu vi de Mauro Cid, não houve coação alguma. E eu posso disponibilizar, tem na internet, qualquer um pode ver, não houve coação alguma do Estado. O que houve foi o ministro Alexandre de Moraes participar, que ele participou, porque teve uma outra que eu vi que ele não participou, foi o juiz instrutor Ailton. Na que o ministro Alexandre de Moraes participou e ficou muito famosa, há de fato ali uma sanha do ministro Alexandre de Moraes de buscar a verdade dos fatos, talvez ali a sua verve do Ministério Público. De fato, ele tem uma participação ativa na produção ali da prova, na obtenção da prova via colaboração premiada. Mas não dá para se dizer que ali foi uma coação, que Mauro Cid, naqueles depoimentos que ele deu, ele teria sido coagido. Aliás, ele fala o contrário. E, aliás, há momentos em que o próprio ministro Alexandre de Moraes diz: olha, se você não lembra, tudo bem, vamos para a próxima pergunta. Não há ali uma nulidade em razão da condução daquela audiência em que se produziu, em que se obteve aquela prova por meio de uma delação. Não há. Há, de fato, uma sanha, uma verve maior do ministro Alexandre de Moraes, mas nada que viole aí o princípio acusatório, como eu ouvi por aí. É diferente. O juiz instrutor que fez a primeira delação do Mauro Cid e a delação do ministro Alexandre de Moraes são diferentes. O juiz tem uma verve mais ali de magistrado e o Alexandre de Moraes tem uma do Ministério Público, que ele veio do Ministério Público. Não tem como tirar isso dele. Embora ele tenha dado ampla defesa, o advogado do Mauro Cid é um dos maiores doutrinadores de direito penal do país, César Roberto Bittencourt. E ele estava lá e ele mesmo disse, ele mesmo ajudou a conduzir ali a produção, a obtenção da prova. Então, com razão, o STF também afastou essa preliminar. Na minha opinião, portanto, a preliminar que deveria ter sido acolhida pela primeira turma do STF e não foi, é a preliminar de impedimento do ministro Alexandre de Moraes para julgar esse caso. E na sua opinião, qual seria a preliminar que deveria ter sido acolhida? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e ativar as notificações lá no sininho. Um abraço e até a próxima.